transição começou em 2012, com o fim de um ciclo cósmico. O ápice será em 2026. Não haverá uma separação física, mas uma divisão vibracional. Duas realidades coexistindo, porém invisíveis entre si. Adrian tentou assimilar o conceito, mas as imagens que surgiam eram mais eloquentes do que qualquer explicação. Ele viu a Terra como um organismo vivo, pulsando com fluxos de energia que variavam de acordo com a consciência de seus habitantes. Então, a visão mudou. Surgiram duas versões da Terra, lado a lado. Uma brilhava intensamente, com cores vivas e harmonia visível. A outra era opaca, com tons cinzentos e uma névoa espessa cobrindo tudo. O ser esclareceu. Ambas ocupam o mesmo espaço físico, mas vibram em frequências diferentes. Quem está em uma não consegue perceber a outra. A separação é suave, mas absoluta. Adrian ficou em silêncio, absorvendo a magnitude do que via. Aquilo não parecia metáfora, nem alegoria. Era real. A esfera, então, direcionou sua percepção para a realidade de frequência mais densa. Adrian viu cidades escuras, barulhentas, onde as pessoas caminhavam cabisbaixas, com pressa e tensão nos rostos. Os olhares não se cruzavam. Os corpos pareciam enrijecidos, como se o medo tivesse se tornado o novo normal. Sentiu uma pressão no peito, como se o ar ali fosse mais pesado. Era um retrato desconcertante de algo que, aos poucos, já vinha se manifestando ao redor do mundo. As ruas eram vigiadas por sistemas tecnológicos invasivos, e as informações eram cada vez mais filtradas e distorcidas. Adrian percebia a angústia nos semblantes, a ausência de espontaneidade, o colapso emocional se espalhando como doença invisível. Havia uma espécie de apatia coletiva, como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de sentir esperança genuína. Tudo parecia programado, controlado, artificial. E o mais perturbador, era plausível, quase familiar. Doenças crônicas se espalhavam de forma sorrateira, como epidemias silenciosas. Adrian via os efeitos: ansiedade constante, depressão profunda, doenças autoimunes e síndromes degenerativas dominando corpos e mentes. A instabilidade social se somava à emocional e psicológica. Era como se a natureza, cansada de lutar, estivesse lentamente desistindo. Árvores secas, animais ausentes, climas extremos. O coração de Adrian pesava como pedra. Aquilo não era ficção. Era uma possibilidade concreta, já em curso, sutilmente normalizada pela rotina humana. A visão, então, se transformou diante dos olhos de Adrian. A realidade densa se dissolveu suavemente, dando lugar à versão elevada da Terra. E o contraste era tão profundo que ele quase não conseguiu conter as lágrimas. Tudo ali parecia pulsar em vida e harmonia. As cores eram intensas e puras. O céu exibia um azul profundo que transmitia serenidade imediata, e o ar parecia vibrar com uma presença consciente. As pessoas caminhavam devagar, em paz, trocando olhares sinceros, tocando umas nas outras com naturalidade, sorrindo com autenticidade. Não havia pressa, nem controle, nem distração, apenas presença. Cada gesto parecia guiado por um entendimento silencioso e mútuo de respeito e colaboração. Nesse cenário, Adrian viu famílias reunidas por afinidade verdadeira. Crianças criativas brincando em meio à natureza viva, e idosos inseridos nas decisões cotidianas, valorizados por sua sabedoria. Havia jardins por toda parte, construções integradas ao ambiente e um silêncio profundo. Não por ausência de som, mas por ausência de ruído mental. Tudo ali era fluido, espontâneo, como se o próprio planeta e os seres humanos estivessem finalmente vibrando em sintonia. Nada ali parecia forçado ou idealizado. Era simples, humano, possível. E ao mesmo tempo, tão distante da realidade atual que Adrian compreendeu. A transformação não seria coletiva por imposição, mas individual por escolha interna. O ser, então, o conduziu para um momento mais direto e objetivo.
Ele transmitiu as consequências práticas do que aconteceria a partir de 2026. Nada de catástrofes visíveis, nem colapsos globais dramáticos. A separação seria sutil, mas profunda. Pessoas sumiriam da percepção umas das outras, não por morte, mas por diferença vibracional. Memórias compartilhadas começariam a se contradizer. Notícias seriam interpretadas de formas opostas por pessoas que viveram o mesmo fato. Famílias se dissolveriam sem brigas, apenas por descompasso energético. E tecnologias, por mais avançadas, falhariam misteriosamente em mãos de quem não estivesse em frequência compatível. Adrian ouviu tudo em silêncio. Não era medo o que sentia. Era um tipo de reverência diante da complexidade da existência. O ser explicava que essa transição não seria imposta por nenhum governo ou religião, mas ocorreria naturalmente, como a flor que desabrocha para o sol ou o fruto que cai maduro. A cada ser humano caberia a responsabilidade pela própria frequência. Não haveria culpados, nem salvação externa, nem fórmula. Apenas vibração. Ele sentiu o peso dessa verdade, que a cada dia, com cada pensamento, cada escolha, cada emoção cultivada, se definia em qual terra alguém viveria a partir da bifurcação. A seguir, o ser projetou ao redor de Adrian 7 luzes, cada uma pulsando suavemente com uma qualidade vibracional. Gratidão ao acordar, mesmo nos dias difíceis. Presença no trabalho manual, sentindo cada gesto. Conexão com a natureza sem intermediários eletrônicos. Perdão sincero, não intelectual. Atos de bondade sem expectativa. Conversa mental com os que partiram. Convivência com quem também desperta, sem julgamento. Consistência importa mais do que perfeição. Você não precisa ser ideal, precisa ser autêntico, disse a voz em sua mente. Era simples, desafiador, mas simples, e acima de tudo, possível.